Existe um caminho onde a fé opera e ela funciona, e é o caminho do amor. Um amor que pode agora ser vivido porque ele foi derramado de antemão no nosso coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi colocado dentro de nós. E por causa disso, eu e você podemos amar as pessoas. Talvez você olhe e fale assim: eu não tenho capacidade, eu não consigo amar o fulano de tal. Ei, você consegue, porque o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Isso e muito mais a gente vai aprender aqui em Gálatas, capítulo de número 5. Se você é novo aqui no canal, tá chegando, ó, se inscreve aqui, já deixa o seu like, ativa o sininho e bora para nossa leitura. Começando em Gálatas, depois Lamentações e finalizando em Salmos. Bora lá, Gálatas 5:1. Ele diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei, prestem atenção. Eu lhes digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixe ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, que foram separados em Cristo e caíram para longe da graça, mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé da justiça que vem de Deus e que nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que expressa pelo amor. O povo judeu, na verdade os judaizantes, estavam tentando obrigar os gentios a passar pelo processo de circuncisão. É isso que Paulo está combatendo aqui, tá bom? E ele diz, verso 7: vocês estavam indo bem na corrida. Quem vos impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que levou vocês a pensar assim, pois ele nos chamou para sermos livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que vos perturbar, seja quem for, que ele seja julgado. Irmãos, se eu ainda prego a vocês que devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu ainda continuo sendo perseguido? Se eu não pregasse salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém me ofenderia. Nesses sujeitos estão desejando perturbar e querem castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Eu não ia marcar, mas minha caneta não está aqui. Gente, esse texto é um texto fantástico. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Na revista atualizada diz isso. Aqui ele diz para dar liberdade para o seu corpo, para satisfazer os seus pecados. Lembra, você é livre do pecado para não andar em pecado. Você não é livre do pecado para ficar andando de uma forma desenfreada. E eu vejo cada vez mais as pessoas ficando: eu erro, Deus me perdoa. Eu erro porque sou isso, eu não sei o que, blá 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 blá. Deus me ama como eu sou. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te ama como você é, mas Ele não concorda em você ficar da forma que você está. Então, vamos analisar as coisas de uma forma completa. Deus, Ele te ama, Ele te salvou, mesmo você estando no lamaçal do pecado, mas Ele quer que você saia. Jesus mesmo disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Viver um evangelho onde você continua com um porquinho lá dançando na lama, não é evangelho verdadeiro. Bora lá. E ele diz assim, versículo de número 13: vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não usem, porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem-no para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida nesse mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre morrendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se autodestruírem. Por isso vos digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito impele na direção contrária àquela que é desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática aquilo que desejam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estarão mais debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Verso 24: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Gente, deixa eu falar uma coisa para você.
Ser cristão não significa não ter tentação, nem ser tentado em cometer essas coisas aqui. Todos os dias, uns em umas áreas, outros em outras áreas, nós somos tentados a cometer essas coisas. Um é tentado a mentir, o outro a roubar, o outro a se prostituir, o outro a trair. Querido, cada um tem aquilo que é mais difícil e aquilo que é mais fácil. O grande X e o grande jogo aqui que Paulo está falando é que nós, através da fé, através da construção de um caráter, através da construção de uma base sólida dentro de nós, nós podemos de fato vencer essas coisas. Nós podemos, não é passar desse nível e subjugar as vontades da nossa carne. É isso que ele está dizendo. Então, existem coisas que aqueles que não vão para o céu praticam de uma forma desenfreada. Você acabou de ler aqui obras da carne, mas existem outras coisas que são os frutos do Espírito, que aqueles que de fato nasceram de novo e subjugam a carne vão estar produzindo, tá bom? Bora lá então agora para Lamentações. A gente está vendo aqui as lamentações de Jeremias por toda tristeza, né? Por toda coisa ruim que o povo está passando. E ele diz assim, ó, Lamentações, capítulo 3 e 4, a gente lê: Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Voltou sua mão contra mim repentinamente o dia todo. Fez minha pele e minha carne envelhecerem e me quebrou os ossos. Sitiou-me e cercou-me da angústia e de aflição. Enterrou-me no lugar escuro, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não consigo mais escapar. Prendeu-me com pesadas correntes, e ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para a minha oração. Com um muro de pedra, impeligiu o meu caminho e tornou a minha estrada tortuosa. Lembra que ele está meio que filosofando, falando de uma forma poética, tá bom? Aquilo que para ele, aos olhos dele, foi o resultado da desobediência do povo. Ele diz: Escondeu-se como um urso e um leão que espera para atacar, arrastou para fora o caminho, despedaçou, me deixou devastado, preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. As flechas que ele atirou entraram fundo no meu coração. Meu povo ri de mim o dia inteiro, entoam canções de zombaria. De amargor ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Fez-me comer pedrinhas até quebrar os dentes e cobriu-me de pó. Tirou-me a paz, já não sei mais o que é prosperar. Grito: meu esplendor se foi, tudo que esperava do Senhor se perdeu. Como é amargo recordar o meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção e por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Olha que coisa doida, que compreensão que de fato ele tinha. Ele falou assim, ó, tudo isso aqui que está acontecendo, eu sei que é por causa de um juízo, por causa de uma justiça, por eles terem virado as costas para o Senhor. Mas enquanto isso está acontecendo, eu decido guardar o meu coração, eu decido pensar sobre a fidelidade de Deus que é inesgotável, sobre a misericórdia, e é mais ou menos isso. Às vezes você erra e aí você está passando por um momento que não foi Deus que te colocou ali, foi você que se colocou pelas suas próprias escolhas e atitudes. Mas enquanto você passa pelas tribulações, você decide confiar. Diferente daquilo que você fez no passado, agora você decide confiar, acreditar, declarar. E aí Deus vem e te resgata desse deserto. E ele diz assim, verso 26, portanto é bom esperar no Senhor em silêncio pela salvação. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da disciplina, que permaneçam sozinhas e em silêncio sobre o jugo do Senhor, que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança, que deem outra face para os que ferem e aceitem os insultos dos inimigos, pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas, nem lhes causar tristeza, quando alguém esmaga sobre os pés todos os prisioneiros da terra, quando nega aos outros o seu direito em oposição ao Altíssimo, quando distorce a justiça nos tribunais. Será que o Senhor não vê tudo isso? Quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanta calamidade quanto bem? Então por que nós humanos nos queixamos quando somos castigados pelos nossos pecados? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus e nos céus, e então digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste. Com a tua ira nos envolveste, nos perseguiste, nos massacraste sem piedade. Tu escondeste numa nuvem para que nossas orações não chegassem a ti. Como refúgio e lixo nos lançaste fora. No meio das nações estão os nossos inimigos que falam contra nós. Vivemos cheios de medo, pois estamos presos numa armadilha, devastados e arruinados. Rios de lágrima agora correm dos meus olhos pela destruição do meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão até que o Senhor se incline dos céus e
e veja. Meu coração está aflito pelo destino das mulheres de Jerusalém. Meus inimigos, a quem nunca fiz mal, caçaram-me como se eu fosse um pássaro. Num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. A água subiu acima da minha cabeça e eu clamei: é o fim. Mas lá no fundo do poço, invoquei o teu nome, Senhor, e tu me ouviste quando clamei. Ouve minha súplica, escuta o meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, defende minha causa, por redimiste a minha vida. Visto que a injustiça é os que me fizeram o Senhor, demonstra sobre eles a sua justiça. Viste os planos vingativos que os meus inimigos tramaram contra mim. Senhor, ouviste os insultos deles e sabe muito bem os planos que tramam. Meus inimigos me acusam e conspiram contra mim todo dia. Olhe para eles, sentados ou em pé, estão zombando das minhas canções. Senhor, dá-lhes o que merece por todo o mal que fizeram. Dá-lhes o coração duro e teimoso, que suas maldições caiam sobre eles. Persegue-os com tua ira e destrói-os sobre os céus do Senhor. Então a gente percebe aqui um emaranhado de sentimentos de Jeremias. De fato, ele desfrutando desse dano, porque ele fazia parte do povo, não é? E a gente viu que ele foi levado preso também, ele foi levado cativo. De uma forma ele foi preservado, mas coisas estavam acontecendo, né? E ele fica muito triste. E eu vejo isso como algo bom, um sentimento de compaixão por aquilo que o povo estava passando, né? Capítulo 4 agora diz assim: como o ouro se perdeu seu brilho, até o ouro mais puro ficou embaçado. As pedras sagradas estão espalhadas pelas ruas. Vejam como os filhos preciosos de Sião estão, que valem seu peso em ouro puro. São tratados com vasos de barro, feitos com qualquer oleiro. Até os chacais amamentam seus filhotes, mas o povo não age assim. Como os avestruzes no deserto, ignoram cruelmente o clamor de seus filhos. A língua seca dos bebês gruda no céu da boca por causa da sede. As crianças imploram por um pedaço de pão, mas ninguém atende. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome nas ruas. Os que antes vestiam roupas de melhor qualidade, agora reviram os montes de lixo. Parece a Venezuela, né? Que triste, né? A culpa do meu povo é maior do que Sodoma e Gomorra, destruído. De repente, ninguém oferece mais ajuda. Que triste, né? Os nossos príncipes eram radiantes de saúde, mais brilhantes que a neve e mais brancos que o leite. Seu rosto era rosado como rubis e sua aparência como zafira. Agora, porém, seu rosto está mais escuro que fuligem. Ninguém reconhece nas ruas. Sua pele está pegada aos ossos, seca como madeira. Os que morreram pela espada foram felizes. Os que morreram de inanição, famintos, agora defiam por falta de alimento nos campos. Meu Deus, isso aqui deve ser doloroso. Mulheres de bom coração cozinharam. Nossa, pra mim, isso aqui. A gente leu isso, né? Acho que ontem ou anteontem, né? Meu Deus, mulheres de bom coração agora cozinham os próprios filhos. Elas o comeram para sobreviver ao seco. Misericórdia. Agora, porém, a ira do Senhor está satisfeita, sua ira ardente foi derramada em Sião, e ele acendeu um fogo que queimou a cidade até seus alicerces. Nem o rei em toda a terra, ninguém no mundo inteiro poderia imaginar que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém. Nossa, gente, eu fico mexido, viu? Mas foi o que aconteceu por causa do pecado dos seus profetas, da maldade dos sacerdotes, que profanaram a cidade ao derramar sangue inocente. Que Deus, de fato, nos perdoe, querido, né? De viver a vida de erros que a gente vive como homens, mulheres, como cristãos. Nossa, que a gente nunca chegue, né? Nesse nível. Nos perdoa, meus Pai, em nome de Jesus. Andavam sem destino pelas ruas como cegos, tão contaminados de sangue que ninguém se atrevia a tocar neles. Afastem-se, gritavam para eles, estão contaminados, não toquem em nós. Fugiram para terras distantes e andaram sem rumo entre as nações, mas ninguém permitiu que ficassem. O Senhor em sua ira os espalhou e deixou de ajudá-los. Ninguém mais respeita os sacerdotes nem honra os líderes. Esperamos em vão que os nossos aliados viessem nos socorrer. Buscamos a ajuda de nações, incapazes de nos livrar. Não podíamos sair às ruas, pois nossos passos eram vigiados. Nosso fim se aproximava, nossos dias estavam contados, estávamos condenados. Nossos inimigos eram mais rápidos que as águias do céu. Fugíamos às montanhas, mas eles nos perseguiram. No deserto nos escondemos, mas eles estavam ali esperando por nós. Nosso rei, ungido do Senhor, a vida da nossa nação, foi capturado dos laços deles. E nós pensávamos que sua sombra nos protegeria de qualquer nação da terra. Ó povo de Edom, que se alegra e exulta na terra de Uz. Mas você também beberá do cálice da ira do Senhor. Também ficará embriagado e será despido. Ó bela Sião, castigo e maldade chegará ao fim. Logo voltará do exílio. Mas para você, Edom, o castigo está só começando. Logo, seus muitos pecados serão todos expostos. Então, fica aqui o aprendizado sobre se compadecer mesmo, se mover de compaixão para com os problemas dos outros, né? Talvez você pode falar, não, mas o problema
do povo não é meu. Não, gente, o problema do Brasil é nosso, o problema dos Estados Unidos, você que está morando nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, é sim, a gente precisa orar, né, e se arrepender mesmo e clamar por misericórdia. Misericórdia, né? Ai, ai, pesado, né? Bora então, Salmos 146. Mexe comigo, pensar que uma mãe chegar no ponto de desespero de cozinhar o filho. Nossa. Salmo 146, 1. Louvado seja o Senhor que... Nossa, todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver, cantarei ao meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos até que eles encontrem salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e cura dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre. Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Deus seja louvado. Então, o que é que você mais gostou? Eu falo para você que o que mais me abalou aqui, mexeu comigo, ai, ai, foi ver de fato a consequência do pecado, porque eu vejo que a gente não consegue ter noção, né, de quanto as coisas podem ser ruins por causa do pecado. Misericórdia. Mas eu também gostei de Gálatas, né? Aleluia, vamos orar. Pai, eu quero começar pedindo para que essa compaixão, Pai, faça parte da nossa vida. Eu oro para que a gente nunca venha, Pai, ver as pessoas sofrendo e achar que está tudo bem, está tudo normal. Eu peço mesmo perdão, Pai, por todos os erros que nós temos cometido, porque temos muitas vezes colocado coisas na frente do Senhor, como pessoas, como povo, como igreja. E eu oro mesmo, Pai, para que o Senhor nos ajude a escolher sempre de uma forma acertada para dividir o nosso tempo, dando a melhor parte ao Senhor, para que o pecado mesmo não venha fazer parte da nossa vida, que aquela lista, Pai, de Gálatas 5, de obras da carne, possam estar longe das nossas vidas. Nós sabemos que tentações vêm, mas nós vamos, Pai, resistir elas, e nós vamos, Pai, alegrar o Teu coração. Eu oro mesmo por cada um dos meus irmãos que decidiram viver como cristãos acima da média, como pessoas, Pai, que se destacam em tudo, Pai, que eles possam praticar a palavra e assim brilhar como luz em meio a um tempo de trevas tão intensas e sombrias, Pai. Eu oro para que dias diferentes aconteçam. Nos livra mesmo, Pai, do mal. Nos livra, Pai, de sermos julgados pela sua justiça. Nós queremos plantar o que é bom para colher aquilo que é bom, Pai. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais um dia, lendo a Bíblia, e eu sei que muito mais o Senhor vai falar ao nosso coração, Pai, por aquilo que nós lemos. No nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você ama. Lembra de me seguir lá no Instagram, o Leandro Machado. E, gente, bora viver a palavra, porque Jesus está voltando e juízo já já vai se manifestar para o povo na tribulação. Ainda bem que nós não vamos estar aqui, mas a galera vai sofrer. Então, bora pregar, bora orar, bora salvar o mundo. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.